Boa tarde a todos. Vamos começar a reunião de hoje. A nossa ordem do dia da reunião de hoje é perguntas e respostas sobre as linhas de ação governativa e assuntos sociais com a presença do chefe do Executivo. Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas à Sua Excelência, Sr. Chefe do Executivo, os membros do Conselho Executivo e membros do Governo. De acordo com a deliberação número 9 de 2003 da Mesa da Assembleia Legislativa, os senhores deputados têm o direito ao uso da palavra de acordo com a ordem de inscrição, no máximo 2 minutos para cada um, e até ao final da reunião, as normas que vão regulamentar nossa reunião já estão distribuídas a todos. Nossa reunião decorre de 15 horas até às 18 horas e como temos 31 deputados que se inscreveram para o uso da palavra, o senhor chefe executivo comprometeu-se a responder a todas as perguntas e só depois é que vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Iremos fazer uma pausa por volta das 4h30, uma pausa de 20 minutos. Tem a palavra o senhor deputado Ipsil Kai. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor chefe executivo, boa tarde. O parecer de apoio financeiro prestado para a construção da Zona de Cooperação Aprofundada foi publicado no dia 23 de fevereiro. Era o resultado positivo do aprofundamento da cooperação financeira entre o interior da China e Macau. Com grande capacidade e inovação, contribui para o bem-estar da população, para acelerar a integração, facilitação e integração dos serviços financeiros destinados ao bem-estar da população das duas regiões. Quanto aos sectores industriais, oferece políticas mais flexíveis e convenientes para as empresas da Zona de Cooperação Aprofundada na liquidação do comércio transfronteiriço e no financeiro transfronteiriço, no sentido de aliviar as dificuldades das empresas de Macau no financiamento transfronteiriço naquela zona. Contribui para injetar uma nova dinâmica no desenvolvimento da indústria financeira moderna naquela zona e proporcionar um suporte importante para a integração de Macau no desenvolvimento nacional e promoção da diversificação adequada. Assim sendo, perguntou o seguinte, senhor chefe executivo, o governo Ryan vai estabelecer um mecanismo de salvaguarda com a Comissão de Gestão da Zona de Cooperação Aprofundada com vista a promover a implementação com sucesso de forma ordenada os referidos 30 artigos. O governo Ryan dispõe a um serviço responsável pela coordenação dos respectivos trabalhos. Muito obrigado. Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ipsil Kai, pelas perguntas colocadas. Quanto às 30 regras, a sua promulgação e concretização, naturalmente, há que contar com o apoio e o trabalho das autoridades do interior da China, nomeadamente da Hanqin e da nossa parte. E quanto aos planos de curto, médio e longo prazo, aliás, já têm o seu conteúdo definido claramente. E em 2025 vai ser então construído uma estrutura básica para o efeito. Ou seja, são as políticas sobre a circulação livre de fundos transfronteiriços no âmbito de cerca eletrônica. Isto vai contribuir para a unificação dos dois lados. E, naturalmente, o melhor, esperamos que possamos, então, atingir um nível desejado. E quanto aos serviços financeiros, da nossa parte, temos que fazer bem o trabalho de comunicação com o setor financeiro, ou seja, e também em conjunto, o governo de Macau, o governo de Hanqin, de Guangdong, e a Associação dos Bancos de Macau. E a responsabilidade principal recai sobre, principalmente, o setor bancário, porque
esta responsabilidade deve ser assumida pelos operadores e a Associação dos Bancos tem esta responsabilidade de proceder aos trabalhos de organização, emitindo orientações diretivas e o governo vai estudar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em Macau, a baixa taxa de natalidade tem vindo a agravar-se e a procura de vagas escolares estão a diminuir. Segundo algumas escolas, a situação da admissão de alunos não é satisfatória e em alguns anos da escolaridade só há uma turma. Portanto, há necessidade de reduzir o número de docentes, o que afeta a continuidade da escola e a estabilidade da equipa educativa. Mas, de acordo com os dados dos serviços de educação, no ano letivo de 2021-2022, frequentaram cursos superiores em educação 2.522 alunos e mais de 700 concluíram cursos nesta área. Face à baixa taxa de natalidade e à abundância de docentes, para além da transferência de docentes dos ensinos infantil e primário, como se pode garantir a estabilidade e as necessidades de emprego dos profissionais do ensino e ajudar na optimização e no upgrade das escolas cuja situação da admissão de alunos não é satisfatória para atrair mais estudantes. Tudo isto merece a atenção e a resolução do governo. Nos últimos 5 anos, o rácio professor-aluno e o rácio turma-professor dos ensinos primários e secundários de Macau mantiveram-se basicamente inalterados. Com vista a promover o desenvolvimento da alta qualidade de todos os níveis de ensino, gostaria de perguntar ao chefe executivo pode aproveitar-se a atual abundância de recursos humanos docentes para ajustar o rácio professor-aluno e o rácio turma-professor, avançar com o regime de destacamento rotativo de 3 docentes qualificados em cada turma de ensino infantil, apoiar as escolas na contratação de mais professores especialistas para a criação de cursos com características próprias e ajudar a optimização e ao upgrade das escolas cuja situação de admissão não seja satisfatória. Muito obrigado. Palavras para o senhor chefe executivo. Obrigado pela questão colocada. Devido à situação da baixa taxa de natalidade, neste momento o recrutamento de alunos tem sido aquém das expectativas em muitas escolas. Neste momento nós temos 25 a 35 alunos por cada turma. E também o nosso financiamento também tem por base esse número. E mesmo que sejam turmas de 25 alunos, nós também aceitamos conceder esse financiamento às escolas. Mas nós, para conseguir manter uma estabilidade da equipa do corpo docente, nós obedecemos a essa regra que tem sido seguida. E quanto à forma como nós podemos melhorar esse fenómeno, nós temos que ver que há escolas que têm uma forte concorrência em termos de candidatura, outros não têm tanta. E o tratamento que nós damos às escolas tem sido de um tratamento igualitário, o impede igualdade para todas. Como em anos anteriores nós registramos uma taxa de natalidade bastante elevada, muitos alunos foram canalizados para frequentar cursos de educação. E agora, como resultado, podemos ver aqui um maior número de docentes ou graduados da área de educação. E por isso nós temos que ver que para o futuro nós temos que ter presente a necessidade de equilibrar as áreas de formação, tendo em conta o rácio de professor-aluno e rácio turma-professor. Neste momento, estão em níveis bastante baixos. E se nós compararmos com o interior do continente e Hong Kong, mesmo assim, com esses rácios, continuamos a estar em níveis bastante razoáveis. E da parte do governo, nós temos feito muito trabalho e trabalhado com consistência para manter o funcionamento das escolas, instituições de ensino, e nós emitimos recomendações para essas escolas, de forma que devemos evitar que todos os alunos venham a frequentar
os diferentes graus de ensino, desde o primário até o secundário. Nós não temos assim necessidade de muitas turmas e, portanto, os serviços de educação estão neste momento a fazer os cálculos nesse sentido e para ver se de fato que nós temos necessidade de expandir a oferta, tendo em conta a taxa de natalidade e a procura pelos alunos. Isto é um tema de reflexão que temos que ter que fazer. Por isso, se menos 25 alunos, nós não podemos abrir turmas. Quando nós financiamos, nós obedecemos a rácio de 35 alunos por turma. Mas agora, como disse, mesmo com 25 alunos, nós também concedemos o apoio para que eles possam manter a atividade pedagógica nas escolas. E mesmo que não sejam escolas de financiamento direto, estas escolas também têm que elevar o seu nível e qualidade de ensino. E o corpo docente também tem necessidade de elevar o seu nível profissional. São questões que temos que ter presente. A tutela para assuntos sociais e também tem feito o trabalho em articulação com esse fenómeno. Muito obrigado. Deputado Wong Ki-cheng, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, após a sombra da epidemia, o fluxo de pessoas, de veículos e de mercadorias foi retomado em todos os aspectos. Nos primeiros 3 meses deste ano, as receitas de jogo e as entradas e saída de turistas registraram um aumento significativo e os setores de turismo e do jogo já começaram a registrar-se melhorias. Acredite-se que, sob a liderança do Chefe Executivo, o Governo e a população de Macau estarão unidos e a economia de Macau irá recuperar de forma estável. Após a divulgação do relatório das LAG para este ano, o Governo já começou a promover a estratégia de desenvolvimento e diversificação adequada 1+4. Recentemente, o secretário para a Economia e Finanças afirmou que ia adoptar neste ano políticas financeiras proativas para acelerar o desenvolvimento da indústria integrada de turismo e lazer, reforçar a vitalidade da recuperação económica e aprofundar a construção da zona de cooperação aprofundada, desenvolvendo as 4 indústrias emergentes e acelerando a concretização da diversificação adequada da economia. Assim, como é que o governo da Arraema vai acelerar a diversificação adequada 1+4, aproveitando o bom arranque da economia atual e as políticas favoráveis que o país tem vindo a adotar para Macau? O desenvolvimento econômico pode depois contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, permitindo que os cidadãos de todas as camadas sociais sintam efetivamente os benefícios da diversificação adequada da economia, o que tem despertado a atenção de todos os setores. Senhor Chefe Executivo, de que planos ou medidas dispõe o Governo para acelerar o desenvolvimento da diversificação adequada 1+4? Como é que as PM e os residentes das diversas camadas sociais, especialmente o das mais desfavorecidas, vão ser beneficiados? Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Sim, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada pela Sra. Deputada Wong Ki-cheng. Sim, já apresentamos este rumo de política de 4 províncias e uma cidade, e a Secretaria da respectiva Secretaria já elaborou um plano em agosto de 2022, mas como no ano passado estávamos no período da pandemia, então ainda não soubemos na altura qual vai ser o rumo a encaminhar, a seguir. E por isso nós não publicamos o respectivo planeamento. Mais uma vez, também no final do ano passado, também houve o concurso das licenças do setor do jogo e queremos então também reforçar as características não jogo. Por isso, no ano passado, depois da conclusão do referido concurso e com a liberalização dos postos das restrições transfronteiriças no dia 8 de janeiro, então a conjuntura já está diferente e por isso as nossas políticas vão continuar a seguir a política de 4 províncias e uma cidade. Ora, estamos então
tendo em conta as novas conjunturas, então estamos a rever o plano de 1+4. Estamos a promenorizar e só em 16 de março é que os interessados então apresentaram as suas propostas e depois da avaliação dessas propostas é que vamos então introduzir as melhorias ou pormenores, mas no plano de 1+4, em junho, se calhar. E vamos ver. No ano passado já elaboramos, então, com nova conjuntura, então vamos introduzir as respectivas alterações, porque no ano passado não sabemos se há turistas, se os postos fronteiriços vão abrir novamente, mas agora com o primeiro trimestre, com o passar do primeiro trimestre neste ano, então já podemos ver qual vai ser o nosso primeiro passo a dar, tendo em conta o plano que nós elaboramos no ano passado e agora tendo em conta também com o desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada, então vamos introduzir as respectivas alterações. Então temos que dar tempo aos nossos colegas para elaborar bem o planeamento. Não se trata de um planeamento novo, mas sim já um planeamento que foi elaborado no ano passado e devido às novas conjunturas verificadas neste primeiro trimestre deste ano, então temos que introduzir as respectivas alterações. Porque o primeiro planeamento acho que já não consegue dar resposta às necessidades e por isso temos que introduzir quanto antes as alterações, ajustamentos e por isso peço aos senhores deputados para apresentarem mais opiniões e sugestões para podermos então concretizar o planeamento de uma forma pormenorizada e podemos então dar passo a passo, desenvolver os respectivos trabalhos. Muito obrigado. A deputada Matisen, senhor chefe executivo, nos últimos 3 anos, com o apoio do chefe executivo e de todos os cidadãos, a economia mantém-se estável. Agora, as medidas foram relaxadas. Temos de aproveitar esta oportunidade para promover a economia. A industrialização do desporto é um rumo muito importante para revitalizar o turismo e promover a retoma da economia em muitas regiões. O 14º Plano Quinquenal do país propõe que o desporto se transforme num pilar da economia nacional. Enquanto o setor abrangente, o desporto está relacionado com os recursos humanos, o emprego e mesmo a economia e apresenta um enorme potencial que não deve ser subestimado. O desporto envolve a preparação de profissionais. Além da formação de atletas, treinadores e árbitros, atraem-se profissionais multidisciplinares como fisioterapeutas e nutricionistas. O desporto promove emprego. A organização de atividades desportivas implica um grande número de trabalhadores dentro e fora das instalações e nas grandes ligas desportivas, profissionais de comunicação social, publicidade, relações públicas, marketing, manutenção de equipamentos, etc. O desporto impulsiona a economia. O desporto mais turismo promove o turismo através do desporto em prol do crescimento econômico. O desporto mais convenções impulsiona o consumo através da realização de feiras de equipamentos e artigos desportivos. O desporto mais indústrias criativas e culturas envolve a criação de mascotas, lembranças, programas televisivos e jogos de vídeo. Seu chefe executivo, perante a nova conjuntura, como é que se pode aprofundar a promoção da industrialização do desporto com características de mercado para potenciar o seu papel no âmbito dos recursos humanos, emprego e economia, apoiando-se assim as pequenas e médias empresas em prol da diversificação econômica? Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também pela questão colocada pelo Sr. Deputado Matisen. O desporto é um sector que o governo, que a RAEM tem dado assim, o seu apoio, sobretudo neste ano, depois do arrastamento das restrições. Nós também tomamos as medidas. No ano passado também foi também cancelada a maratona por causa da pandemia. Isto porque, quer dizer, cancelamento isto também se deveu à incerteza e agora com o desaparecimento da pandemia e a estabilização, então nós já podemos tomar mais medidas de apoio para a área do desporto. Quanto à formação dos quadros,
nós também temos envidado os nossos esforços nesta matéria. Sobretudo, nós também estamos a criar instalações para os Jogos Olímpicos Asiáticos e também para os Jogos Nacionais, que vão decorrer no próximo ano. E neste ano também temos ainda mais eventos desportivos de renome a decorrer aqui em Macau. Naturalmente, nem todos os atletas vão participar nesses jogos. Neste ano, também já celebra os 77 anos do Grande Prêmio aqui em Macau. Portanto, aqui estamos a organizar e planear muitas atividades e eventos, sobretudo a competição de ping-pong e muitas outras competições internacionais também vão decorrer aqui em Macau. Portanto, e tudo isto também está a decorrer no âmbito da estratégia 1+4, das quais uma indústria que tem a ver é o desporto. E mais o jogo, que também vai contar com as componentes não jogos. Agora, acho que em Macau o desporto vai ter um futuro muito prospectivo. Nós, antes, devido à pandemia, foram muitos planos suspensos que vão depois agora ser reativados. Boxing ou outras modalidades de desporto que também vão decorrer aqui em Macau. Os atletas de Macau devem também pensar qual é o rumo a seguir. Quer dizer, neste ano nós temos já, como eu referi, temos os Jogos Olímpicos Asiáticos e também no próximo temos os Jogos Nacionais. Portanto, agora também estamos a apreciar aqui neste hemiciclo a proposta de lei que tem a ver com a captação de quadros qualificados. Quer dizer, nós também pretendemos atrair mais quadros profissionais a virem em Macau para os efeitos da formação de quadros legais. E isto também tem a ver com as nossas necessidades de captação de talentos. E para além disso, também estamos a construir as respectivas instalações. E o senhor secretário Raimundo Rosado também está a trabalhar nesse sentido. Portanto, quanto ao desporto, nós sabemos que o turismo mais desporto também é um rumo que nós precisamos de desenvolver. E porque uma competição desportiva também pode atrair muitos turistas. E agora, no âmbito da Grande Bahia, também podemos pensar em desenvolver mais trabalhos. Também já discuti com o John Lee, chefe executivo de Hong Kong, quanto a esta matéria, sobretudo a organização de competições desportivas no âmbito da Grande Bahia. Portanto, é um rumo a seguir no futuro no tocante ao desporto. Espero que o sector do desporto possa dar mais opiniões. Obrigado. Deputada Lei Chan-Yu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. A taxa de natalidade tem vindo a diminuir nos últimos anos e em 2022 houve uma descida de 6,4%, atingindo o nível mais baixo desde 1985, ano em que se iniciou o registro. O envelhecimento da população continua a agravar-se e no final de 2022 a proporção da população idosa com 65 anos ou mais aumentou para 13,3% e quanto à população local, a proporção da população idosa atingiu os 15,7%. Segundo as projeções da população de Macau 2022 e 2041 até 2041, a percentagem da população idosa vai atingir 20,9%, aproximando-se do limiar da sociedade super envelhecida. A esperança média de vida da população de Macau atingiu os 85,4 anos e a queda da taxa de natalidade e o aumento da esperança média de vida agravaram ainda mais a tendência de envelhecimento da estrutura demográfica de Macau, mas a queda da taxa de natalidade e o envelhecimento da população tem impacto não só na educação como em outros aspectos significativos perante a constante queda da taxa de natalidade e o investimento da estrutura demográfica. O governo deve reduzir os impactos deste problema na economia e na sociedade. Como é que vai fazer isto? O governo deve atualizar em tempo oportuno os estudos sobre a política demográfica. Vai fazê-lo? 行政長官，多謝主席，多謝李振宇嘅問題，因為李振宇對出生人口咧好關注嘅，呢個都係好事啊。
因為我哋出生率低咧，就係老齡人口會係增加嘅，呢個係必然事實。你一個 BB 個年紀加上我哋嘅老人家每一年都會增加，咁樣咧，所以呢個方面嚟講咧，我哋係存在問題嘅。呢個我哋必然要睇到。我哋嘅澳門嘅老齡化嘅人口嚟講咧，係比其他城市咧係會快喺呢個階段。但係呢個係一個階段性，我自己嘅判斷。因為我哋要睇呢啲數據嚟講咧，我哋有統計嚟講係1959年開始有統計數字。1959年開始有統計數字，我哋睇到我哋由18萬幾嘅澳門人到而家68萬幾。Começamos a ter esses dados. E quais são as mudanças? Em que fase de tempo se verificaram as principais alterações? Macau não é uma cidade com um crescimento natural. Por que é que as outras cidades, regiões vizinhas, não se verificam o envelhecimento populacional deste ritmo tão acelerado? É porque qualquer cidade que seja, também se deparam com este fenômeno. Sendo uma cidade de migração, de 180 residentes até 200 mil e depois passando para 300 mil e até agora mais de 600 mil. Então vamos ver qual foi a fase ou qual foi o período em que se verificou mais acelerada a descida da natalidade. Porque logo no início muitas pessoas migraram para Macau e que contribuíram para a nossa prosperidade. Mas só que esses grupos de pessoas que vieram para Macau no início já atingiram uma certa idade, já uma idade avançada, o que é diferente de 1000 por 1 ou 100 por 1. Não é este o crescimento natural, porque o que se verificou no passado é um crescimento súbito. Por isso, os idosos deste grupo etário de 60 anos de idade, nós temos então um sistema de segurança social bastante bom, que podemos então assegurar a vida dos idosos e que tenham uma esperança média de vida até 84 ou 85 anos de idade. E que, naturalmente, o governo não pode dizer à população ou que faça qualquer coisa para que a população não atinja aquela idade. Isto é impossível. O governo, então, tende a reforçar os nossos recursos na área da saúde, na área dos cuidados de saúde para com os nossos idosos. Não só em Macau, a taxa de natalidade é baixa, porque nós também estudamos esta matéria em sul de Coreia. Também a taxa é baixa de natalidade e Xangai também. Daí que é um problema que se verifica em todas as grandes cidades. Podem ver esses dados na internet. Na China, que é um país tão grande, também há problema com a taxa de natalidade. O que nós pretendemos agora é estimular e como é que vamos até incentivar, como por exemplo a habitação intermédia. Estamos a ouvir as vossas opiniões. Será que os nossos jovens têm a vontade de ter filhos? Porque se o governo conseguir também controlar os seus residentes em ter filhos, então isto vai ser fácil, não é? Mas só que não é, não podemos, há que ter em conta a vontade das pessoas. Então, o que é que nós podemos fazer para que a nossa população cresça? Por exemplo, as férias de maternidade, nós também já alargamos o período de descanso e também o correspondente subsídio. Não há problema, podemos continuar com essas medidas, como as licenças de paternidade. E então, o que soluções ainda podemos pensar?
Será que então dizemos que a todos têm que ter filhos? Não, não podemos fazer isso. E os idosos, nós temos que cuidar bem dos nossos idosos e que tenham uma vida longa é um fenómeno de satisfação para todos. Ter filhos, eu espero que as pessoas que têm esta capacidade pensam um pouco em ter filhos. Muito obrigado. Deputado Leoncinho, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, nos últimos 3 anos, o Governo despendeu muita energia e também vários setores da sociedade também gastou muita energia para combater a epidemia. E a minha questão tem a ver com os preços dos produtos de Macau. Apesar da retoma gradual da economia de Macau, a recente taxa de desemprego dos locais supera ainda antes da pandemia na ordem de 1,5%. Os jovens agora têm dificuldade em encontrar trabalho. As pessoas em situação de desemprego estrutural e as de meia idade e de idade avançada têm dificuldade em voltar a trabalhar, mas as ofertas com trabalho com baixo salário são vulgares, o que afeta o sucesso das respectivas colocações. Aliás, notoriamente o âmbito de emprego não consegue acompanhar a retoma da economia. A par disso, os salários estão a aumentar, mas os preços dos produtos aumentam constantemente. Muitos residentes sofrem uma grande pressão devido à inflação de demais fatores. Segundo o IPC, as refeições adquiridas fora da casa registraram um aumento anual durante 12 meses consecutivos. O preço dos combustíveis está elevado. Os problemas a frequência e a margem dos seus aumentos serem maiores do que as reduções não estão sob controle razoável. O Sr. Chefe Executivo disse que ia tomar medidas eficazes para garantir a prioridade dos locais no acesso ao emprego. De que medidas dispõe em concreto para promover em diversas vertentes a retoma do emprego? Como é que o Governo vai controlar eficazmente o preço dos produtos no que toca ao controle dos preços de combustível? Vai tomar mais medidas e criar mecanismos de controle? Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado pela questão do Sr. Deputado Leoncinho. Vejo que muitos também vão colocar questões sobre a economia estrutural de Macau. De fato, com a reabertura da nossa economia, isso veio por descoberto as fragilidades de Macau. E nós também temos que ver, com base nos dados estatísticos, especialmente na taxa de desemprego, muitos estão a negociar com o governo com base na taxa de 4,1%. Os últimos dados. E depois o índice de preço do consumidor também há um aumento de 1%. E com base nesses valores, nós temos que ver que agora, de fato, há valores que têm que dar fé a esses dados e com base nesses dados fazer as nossas previsões. Há, de fato, certos aspectos em que nós registramos valores com subida, outros com descida, mas numa média, em geral, nós só podemos, com base, chegar a uma média dos valores e, por isso, nós vemos que a taxa de inflação registrada é de 1%. E sobre o emprego, em 2022, nós prestamos apoio à colocação de emprego de 6.288 pessoas e esse número tem vindo a aumentar ao longo dos anos. E, através dessas medidas, nós esperamos que os interessados possam encontrar um posto de trabalho do seu interesse. E nas feiras de emprego que nós realizamos, também vemos que ainda há postos de trabalho que não foram preenchidos, de diferentes tipos de trabalho. E, assim, isso vai alargar o leque de oferta de emprego para a nossa população ativa e, assim, para isso podem recorrer aos serviços de emparelhamento
que nós prestamos para esse fim. E também vejo que há uma grande diversidade de ramos de atividade que precisam de trabalhadores. E sobre se é adequado ou não para cada um, nós não podemos obrigar as pessoas a aceitarem um posto. Cada um pensa por si. E nós esperamos uma descida no futuro também da taxa de desemprego. E nos tempos melhores do passado, nós tínhamos registrado 1,7% de taxa de desemprego. E depois evoluiu para 2% e tal, quer dizer que 6 mil desempregados. Se nós formos ver a procura de emprego na conta única, isto os números têm vindo a evoluir uma descida. É claro que se os postos de trabalho são do interesse dos candidatos ou não, isso já depende de cada um. E com a oferta desses postos de trabalho, nós podemos ver que são anúncios verídicos e, de facto, que esses valores refletem a realidade da procura e da oferta. E, assim, há diferentes ramos de atividade, desde hotelaria, venda de retalho, e se as pessoas não estão interessadas em trabalhos de limpeza ou que exercem um esforço físico, há também outros postos de trabalho para trabalho no escritório, na oferta. E assim, nós temos que estabelecer essa correspondência entre os candidatos e a oferta. Na conta única, nós temos dados que são atualizados diariamente sobre a oferta e procura de emprego. E podemos conhecer todo o panorama no mercado laboral, com base nesses dados. E durante os últimos anos da epidemia, não houve muita procura para além dos trabalhos relacionados com limpeza e de segurança. Mas, ultimamente, tem havido um aumento substancial de postos de trabalho e tem uma oferta desses trabalhos, desses ramos de atividade, por exemplo, de outras áreas, por exemplo, de hotelaria, para arrumar os quartos e também para outras áreas. E podemos também ver que neste momento há muitos quartos que não conseguem ser ocupados, não têm uma ocupação por causa da falta de trabalhadores para arrumar os quartos. E os hotéis não conseguem oferecer esses quartos. Há muitos trabalhos em Macau neste momento a precisar também de mão de obra. E o governo está neste momento a monitorizar diariamente os dados e esperamos que essa situação de dificuldade de emprego possa ser resolvida para aqueles que precisam. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Lam Lanoe, Sr. Chefe Executivo, para acelerar o desenvolvimento e construção da zona de cooperação aprofundada em Guangdong e Macau em Hangzhou, o Governo deve promover de forma contínua a integração dos trabalhos de Macau no desenvolvimento da zona de cooperação, o reforço da formação profissional dos quadros qualificados e a optimização do mecanismo de reconhecimento mútuo das qualificações profissionais. Assim, gostaria de ouvir a opinião do Sr. Chefe Executivo sobre as seguintes sugestões. Primeiro, criar um centro de serviços integrados para os trabalhadores da zona de cooperação e
e acelerar a integração no modelo nacional do mercado de trabalho. A construção da zona de cooperação proporciona um espaço mais amplo de emprego aos residentes de Macau e após a entrada em vigor das normas para a promoção e desenvolvimento da zona de cooperação, serão criadas umas condições para os residentes de Macau se deslocarem ao interior da China para trabalhar e iniciar negócios. Propõe a criação de um centro de serviços integrados para os trabalhadores da zona de cooperação, proporcionando uma plataforma de informações one-stop e inclui nomeadamente apoio ao emprego, formação técnica, consulta jurídica, etc. para os residentes de Macau que procuram emprego na zona de cooperação. Segundo, criar plataformas de reconhecimento mútuo das técnicas profissionais e promover o desenvolvimento da acreditação das mesmas. Atualmente, depois de efetuarem determinadas formalidades e um exame de formação, os advogados e engenheiros de Macau habilitados para o exercício da respectiva profissão já podem exercer a sua atividade nas cidades do interior da China que integram a Grande Baía. Os guias turísticos também. Sugere-se que sejam criados na zona de cooperação pontos de piloto para o reconhecimento mútuo das técnicas profissionais e mecanismos de acreditação profissional. Há que ponderar alargar o âmbito do respectivo regime de acreditação a diversas profissões como médicos, enfermeiros, professores, assistentes sociais, etc., criando plataformas one-stop para o reconhecimento mútuo das técnicas profissionais na zona de cooperação, por forma a incentivar mais profissionais de Macau a trabalharem e a montarem o seu negócio nessa zona, contribuindo para o aumento da qualidade e da velocidade do desenvolvimento da mesma. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Senhor Presidente. Obrigado pela questão colocada pelo Sr. Deputado Lambandoé. Tem a ver com os recursos humanos. Sabemos que em Macau há falta de recursos humanos e queremos também aproveitar as oportunidades da ilha de Hanqing e também da zona aprofundada, de cooperação aprofundada. Ora, falou-se sobre os advogados, engenheiros e guias turísticos. Sim, já criamos as condições para poderem então trabalhar nessas zonas. Ora, os médicos com os exames, depois de passar nos exames, então poderão trabalhar também na zona de cooperação aprofundada. Estamos a analisar agora sobre os profissionais de saúde, por exemplo, dos farmacêuticos, para ver se consegue então também desenvolver a sua carreira profissional nessa zona. Agora, quanto à acreditação, também já estamos a desenvolver os trabalhos de acreditação ou de credenciação. Também tentamos desenvolver para 3 modalidades, para a hotelaria, por exemplo, que presta serviços nos hotéis ou nas limpezas nos hotéis, etc. Ora, no próximo passo, iremos então estudar sobre os médicos em 2024 a 2022, então, já ajudamos 1.317 pessoas para conseguirem uma certificação para poderem trabalhar no interior da China, que são 378 que já conseguiram. E quanto aos dentistas e do MTC, então, poderão então serem contratados por um curto espaço de tempo para a prática da sua profissão, não inferior a 3 anos. Agora, quanto à medicina tradicional chinesa, etc., para os médicos e com a sua certificação, estamos já a preparar as ações de formação, examinação, para então poderem trabalhar nas lojas que vendem a retalho os medicamentos. Agora está a ser estudado pelo governo do Zhuhai. Mas ainda, quanto aos farmacêuticos, médicos de tradicional chinesa, os adjuntos nas farmácias, ou seja, os 15 profissionais da saúde que reúnem as respectivas condições, então poderão desempenhar funções na zona de cooperação aprofundada, mas estes estão ainda a fazer os respectivos estudos. Ora, quanto aos docentes, quem já reúne as condições e passar nos exames, então poderão ter qualificação para então trabalhar também na zona da cooperação aprofundada. E os residentes de Macau também podem participar nos respectivos exames, ou seja, os residentes, desde que reúnem as condições das habilitações académicas do interior da China, também já podem participar nos trabalhos ou nos exames, nos respectivos exames. São várias as políticas que permitem
mas permitem os residentes de Macau para poderem trabalhar na zona de cooperação, mas são poucos os participantes. Ora, peço ao senhor deputado Lamnon Bay para, então, divulgar essas informações junto de quem está interessado, porque já estamos com a porta da zona de cooperação aprofundada aberta. Agora, se querem ou não trabalhar para aquela zona, então já depende da decisão de cada um. Por isso, acho que já temos esses suportes e já temos estes planos a desenvolver. Muito obrigado, deputado Wong Sai-man. Senhor chefe executivo, sendo Macau um centro mundial de turismo e lazer, temos de continuar a aprofundar as nossas potencialidades. Este ano é crucial para a recuperação económica. A indústria do turismo está a recuperar a um ritmo bastante acelerado e o governo está a explorar de forma ativa as fontes de visitantes e a promover de forma contínua o desenvolvimento diversificado do turismo de Macau. A ilha de Hengqin e Macau têm recursos turísticos que se complementam e o espaço de cooperação é grande, ou seja, tem condições para explorar a transformação dos produtos turísticos, reforçando a construção do modelo uma viagem, várias estadias na Grande Baía. Senhor chefe executivo, para alargar as fontes de visitantes internacionais e atrair mais turistas estrangeiros, quais são as políticas que o governo vai adotar e que elementos é que vão ser adicionados? Macau faz parte da Grande Baía e agora, com o regresso dos visitantes internacionais, o que é que o governo pensa sobre a promoção do modelo uma viagem, várias estadias? O governo deve definir políticas de curto, médio e longo prazo para facilitar a implementação deste modelo e elevar a atratividade para a construção de um centro. Vai fazê-lo? Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também, Sr. Deputado Gonçalo, pela sua questão. Quanto aos turistas internacionais, também damos muita importância. Nós também, em abril, vamos então fazer as promoções na Europa e no mês passado nós também já fizemos muitas promoções nos países sul-asiáticos e também essas promoções também decorreram também no âmbito da Grande Baía. Quanto aos turistas internacionais, também merecem a nossa atenção. Quer dizer, a companhia da aeroporto internacional, nós também, aliás, as companhias aéreas, de facto, nós agora o que temos é que uma falta de recursos humanos nos aeroportos, uma situação que também se encontra em várias regiões. Portanto, os voos internacionais não conseguem, aliás, nós não conseguimos ter os voos internacionais por 3 voos ou por semanas, por exemplo. Portanto, essa frequência é muito ainda baixa neste momento. Nós temos muitos aviões, mas não conseguem aterrar devido à falta de espaços. E tudo isto está limitado à capacidade de acolhimento dos aeroportos. Portanto, é essa dificuldade que nós temos em relação à criação de mais voos internacionais, porque durante esses 3 anos de pandemia, nós temos um atraso, entre aspas, em relação aos recursos humanos nos aeroportos. Portanto, quanto a esta questão de turistas internacionais, estamos a envidar os nossos esforços. Nós organizamos as visitas por parte dos médias da Coreia do Sul e de outros países, Tailândia e Malásia, etc., a Macau para as ações de promoção. Nós até também lançamos as promoções de compra 1 e leva 2. Portanto, temos essas promoções para os turistas. E os turistas, ao irem a Hong Kong, nós também oferecemos os bilhetes de ferry ou de autocarro, shuttle bus. E, portanto, são essas medidas que o governo tem feito
e o governo também injetou muitos recursos nesta matéria, nesta área para atrair mais turistas internacionais, porque o nosso aeroporto não tem voos para outros continentes nem os países internacionais. Portanto, temos essas insuficiências, porque nós só temos voos para os países asiáticos, não temos outros voos mais internacionais, portanto, temos de depender do aeroporto internacional de Hong Kong, onde aterram os voos internacionais. Já conseguem ver que depois de sair da empregagem, depois de aterrar no aeroporto internacional de Hong Kong, já conseguem ver a publicidade aí de Macau. Portanto, são essas medidas que nós estamos a tentar fazer e também estamos a desenvolver os respectivos trabalhos. Mas tudo isto demora e, portanto, também temos que recuperar a confiança dos turistas em Macau. E também estou a ver muitas publicidades de Macau em relação à retoma ou à recuperação de Macau após a pandemia. Podemos fazer essa ainda promoção junto a esses turistas. Sim, temos que também trabalhar no sentido de ligar, ou temos a fazer as ligações com as cidades da Grande Bahia. Nós também estamos a trabalhar nesse programa, ou nesse modelo de uma viagem em várias estadias para os turistas. São esses trabalhos que estamos a fazer, mas espero que possam nos dar mais tempo, porque agora as medidas de restrições só foram levantadas há cerca de 3 meses. Portanto, isto leva tempo. Espero que nos deem algum tempo para a respectiva recuperação. Nós vamos apertar e acelerar os nossos trabalhos, e os colegas também vão envidar todos os esforços. Vamos colaborar e fazer as promoções de publicidade nos outros países para aumentar ou dar uma nova imagem de Macau aos outros. Obrigado. Muito obrigado, deputado Choi Sai-Peng. Senhor Presidente, senhor chefe executivo, quanto na proposta da forma institucional do Conselho de Estado, aprovada pela APN em março, vai ser criado no Conselho do Estado o Gabinete Nacional de Estatística, responsável pela coordenação e promoção da construção de base de dados, da consolidação da partilha e da utilização de dados e recursos, e pela coordenação da promoção da China digital, economia digital, planeamento e construção da sociedade digital, etc. Em termos concretos, o Gabinete vai estudar e elaborar o projeto de construção da China digital, coordenar e promover a informatização dos serviços públicos e da governação social, coordenar e impulsionar a construção da cidade inteligente, coordenar a exploração, o aproveitamento e a partilha de informações e recursos informáticos importantes do país, promover a intercomunicação interdepartamental dos recursos informáticos. Macau tem se esforçado na construção do governo eletrônico e recentemente introduziu uma nova entidade financeira que opera em rede para promover o desenvolvimento diversificado da economia, o que demonstra a determinação e a força do governo na construção digital. No entanto, a divisão de funções interserviços pode ser semelhante à da distribuição das tarefas entre serviços antes da criação do Gabinete Nacional de Estatística. Seu chefe executivo, Macau está a acelerar a sua integração no processo de desenvolvimento nacional e, tendo em conta a articulação entre os sistemas e mecanismos e o desenvolvimento de Macau, o governo deve proceder ao estudo sobre a criação de um serviço específico para se articular com as funções e estrutura do Gabinete Nacional de Estatística. Vai fazê-lo? Vai, em especial, avaliar a importância, a premência e a eficácia da criação de um serviço de especialidade para a recolha de dados. Muito obrigado. Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço também as perguntas do senhor deputado Choi Sai-Peng. O nosso presidente Xi Jinping também anunciou a importância da construção digital e, por isso, serviços próprios foram já criados no interior da China para o efeito. Mas será que todos os dados vão ser acolhidos uma só autoridade? Porque
esta autoridade a ser criada é precisamente só para atualizar e também unificar os dados em relação a esta matéria. E que nós sabemos, quanto ao centro de bases, qual é a sua função e já sabemos bem. Não é um centro de superestrutura recolhendo todos os dados que vão ser acumulados nesse centro e depois a fazer a respectiva análise. Não é desta natureza, mas sim é para conceber o rumo que deve seguir. E, naturalmente, em termos de operacionalidade, isto cabe a cada um dos serviços públicos. E porque na estrutura nacional esta matéria já foi definida claramente. Da nossa parte, nós não vamos criar uma nova direção para o efeito. Eu creio que os senhores deputados, os 33 deputados aí neste hemiciclo, também não vão concordar com a criação de mais uma nova direção. E da nossa parte, através do iCloud, governo nuvem, então já conseguimos recolher os dados. E cito como exemplo o Código de Saúde, já é um bom exemplo que podemos então intercomunicar com o interior da China os dados. O que tem contribuído para facilitar a vida dos residentes. Basta com o Código de Saúde, já consegue, então, os nossos residentes a deslocar-se para o interior da China, bem como dos residentes dentro da China a deslocarem-se a Macau. E quer no posto de Qingmao ou na ponte do Delta, com passagem única, integral, já consegue então demonstrar bem que nós conseguimos fazer o trabalho bem. E por isso já sabemos que os dados já vão para o outro lado de Macau e que é uma comunicação recíproca dos dados, uma troca de dados. Neste termo, a população na conta única já cerca de 150 a 185 serviços já estamos então a proporcionar através desta plataforma. Por exemplo, para pedir um assento de nascimento, pode, através desta plataforma, impedir o respectivo certificado. Por exemplo, também nas transações de compra e venda, o registro, por exemplo, até a busca, podemos também, através da conta única, obter, só que também mantemos o suporte em papel. Isto é precisamente para as pessoas que não conseguem, então, utilizar esta plataforma eletrônica. O que nós podemos pensar, já estamos agora a incluir todos os dados e matérias desta plataforma. E os serviços públicos, cada um estão já a trabalhar da sua área, na área do governo eletrônico. E depois de ter os dados introduzidos, processados, podem então já gerir os seus serviços. É esta nossa meta. E, portanto, estamos também a aprender com as cidades do interior da China. É um trabalho que vamos ainda continuar. Muitos serviços públicos locais vão também trabalhar rumo a esta direção. Porque se qualquer, por exemplo, uma planta e tem de ser, então, reconhecida e conformada por todas as autoridades e por todas as instituições, isto tem de ser muito bem explicado, porque depois de ter todos os procedimentos claramente definidos, então as pessoas já podem saber, por exemplo, o arquiteto e o engenheiro. O arquiteto, neste momento, depois de ter a planta feita,
que condiz com, que preenche todos os requisitos do governo, e a partir daquela data da apresentação do pedido da planta é que começa a contar e iniciar os procedimentos. E muitas vezes as pessoas dizem que as obras públicas estão a demorar, mas não é bem, porque quando o pedido foi apresentado, não continha os elementos suficientes, daí que tende então complementar os outros dados, daí que as obras públicas não conseguem receber ou admitir o pedido. É o que já estamos a planear, organizar, e muitos colegas já começaram a aprender com o interior da China, esperando que as pessoas não precisam, no futuro, apresentar os seus pedidos pessoalmente, presencialmente, podendo, então, através de uma plataforma eletrónica, apresentar todos os elementos. E quanto aos assuntos transfronteiriços, como já referi, vai ser, então, uma autoridade já existente da área para tratar da matéria. Obrigado. Muito obrigado, deputada Lei Chang-yi. Senhor chefe executivo, os preços em Macau tornaram-se mais elevados ao longo dos 3 anos da epidemia. Ao mesmo tempo, o rendimento médio mensal dos residentes diminuiu 1000 patacas relativamente ao registro no final de 2019. Os salários de alguns trabalhadores, incluindo outros funcionários públicos, estiveram congelados durante 3 anos. O rendimento médio de vários setores, incluindo os da hotelaria, restauração, comércio por grosso e retalho, transporte, armazenamento e telecomunicações, imobiliário e serviços empresariais, diminuiu 2000 patacas, enquanto o setor manufatureiro e o da construção civil diminuiu 1000 patacas, envolvendo cerca de 170 mil trabalhadores. O poder de compra dos residentes está longe do poder de acompanhar a inflação, e o nível salarial dos empregados está bastante baixo e não voltou sequer ao nível pré-epidêmico. Não é de estranhar que os residentes estejam muito atentos à antecipação da compartilhação pecuniária, mas destaca-se a questão das insuficientes garantias laborais. Nos últimos anos, o governo raramente procedeu à avaliação da legislação laboral, incluindo a lei das relações de trabalho, o regime de compensação por suspensão de trabalho, o mecanismo de reivindicação dos salários em atraso, o sistema de indemnização para acidentes de trabalho, o mecanismo de combate ao trabalho ilegal, e tudo fica por melhorar. Ainda mais, as autoridades não procederam à optimização do regime da segurança social e do regime de previdência central. Senhor chefe executivo, que tipos de medidas vai adoptar para materializar o objetivo de trabalhar em prol do bem-estar da população? Apesar da recuperação e do desenvolvimento econômico, os salários reais dos trabalhadores diminuíram significativamente e sofrem com a inflação. De que plano dispõe o governo para melhorar o sistema de distribuição de frutos para que os residentes beneficiem dos resultados econômicos? À medida que o dia 1 de maio se aproxima, o governo deve proceder ativamente à avaliação da legislação laboral. Isto vai ser feito? De que plano se dispõe para o efeito? Muito obrigado. Tem a palavra o senhor chefe executivo. Obrigado por questão do deputado Lei Chang-yi. Em primeiro lugar, quanto ao trabalho de revisão das leis laborais, o secretário da tutela neste momento já está a fazer o respectivo trabalho de acordo com a lei, e também iremos fazer o processo de escutação pública, e será feito de forma gradual e ordenada. Quanto à questão que colocou sobre a redução dos rendimentos, de facto, devido à epidemia, por força da epidemia, o rendimento tem baixado, mas estamos a ver que futuramente o nível médio irá subir novamente. Não quer dizer que depois de baixar não vai subir. Em relação à questão da subida dos preços, eu já respondi há pouco. E agora, em relação à subida das pensões para idosos, também sofreu aumento. De acordo com o índice de preço do consumidor, é que, de acordo com a taxa do índice de preço do consumidor, não chega a 1%, e com base nesses valores que nós apuramos, nós também procedemos à respectiva atualização
E por isso há um mecanismo, porque se atingir o índice de preço no consumidor 3%, nós iremos realizar de imediato a atualização conforme o estipulado pelo mecanismo que nós temos. Não é feito ao sabor do nosso interesse ou vontade. Há sempre um mecanismo que nós temos que seguir. Se o IPC chegar ao nível de 3%, o secretário da tutela irá iniciar os procedimentos para a atualização. E em 2020 já foi feita, como podemos ver, uma atualização em conformidade. Quanto ao fundo de previdência e a injeção da verba, e também tenho repetido o nosso argumento, nós temos 400 mil beneficiários e não só idosos. E essa participação extraordinária de 7 mil é para todos e não é só para idosos. E podemos fazer os cálculos de 7 mil a multiplicar por 400 mil, isto vem dar 300 milhões de patacas. E quando nós podemos retomar essa injeção, nós temos que ver o nosso saldo orçamental. Quando nós, no próximo ano, elaborarmos o nosso orçamento, e se nós vermos que com a verba que eu referi há pouco, de 300 milhões, nós podemos chegar a um equilíbrio orçamental, então podemos ponderar sobre isso. É que se nós não tivermos um saldo de pelo menos 300 milhões, nós não podemos avançar com essa medida com participação extraordinária. E, portanto, de acordo com o processo de elaboração do orçamento, nós fazemos as projeções. Por exemplo, o que nós prevemos agora é de 130 mil milhões para as receitas do jogo. E mesmo com esse valor, também não conseguimos um orçamento equilibrado. Assim, quando o nosso orçamento chegar a um determinado patamar que nos permite fazer essa participação extraordinária do Fundo de Previdência, então nós temos essa possibilidade de injetar essas 7 mil patacas. Esse é o nosso critério que nós temos que seguir. É claro que se é para utilizar ou mobilizar a nossa reserva financeira, é claro que podemos fazer essa distribuição, mas nós não vamos esgotar as nossas reservas financeiras. E tendo em conta que nós temos que ter essa premissa de haver um saldo orçamental, é que nós podemos avançar com essa injeção de verba para a Previdência. Agora podemos também ver que tudo um ano, neste momento, contando com todas as prestações que os idosos podem receber e outros abonos e subvenções, eles podem receber mensalmente 5.685 patacas. E aqueles que neste momento têm dificuldades também podem ter a possibilidade de contatar com os serviços de ação social para nós providenciarmos os apoios que forem necessários. E também em termos de alimentação e outros planos e também programas de apoio, também temos um conjunto de medidas de proteção para a subsistência dos necessitados. Não se pode dizer que nós fazemos o nosso trabalho sem qualquer regime ou mecanismo. Nós temos que seguir um regime, mecanismo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Chen Wanteng. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Boa tarde.
Nos últimos anos, sob a liderança do chefe executivo, o papel de Macau como base de intercâmbio e cooperação, onde predomina a cultura chinesa e coexiste um multiculturalismo, tem vindo a ser cada vez mais destacado. O governo Ryan tem feito progressos concretos na promoção do desenvolvimento das indústrias culturais, na revitalização dos edifícios históricos e culturais, na promoção do intercâmbio cultural, no reforço da divulgação cultural, na realização de atividades culturais e na promoção da cooperação cultural regional, o que merece o nosso elogio. Na minha opinião, após a epidemia, Macau deve acelerar o ritmo de construção de uma base, desenvolver as suas próprias vantagens e tendo como suporte a cooperação e o desenvolvimento industrial da Grande Bahia, apoiar o intercâmbio cultural entre o país e o exterior. No entanto, o desenvolvimento de uma base implica a cultura, o turismo, a economia, etc. Tem a ver com o rumo de desenvolvimento das indústrias culturais mais e envolve a cooperação cultural entre Macau e outros países e regiões. Por isso é necessário o governo desempenhar melhor o seu papel de coordenação. No ano passado, o governo disse que vai criar uma unidade para promover a construção de uma base. Senhor chefe executivo, o que vai fazer para recorrer à Comissão de Trabalho Conjunta no âmbito de promoção da criação de uma base de intercâmbio entre o interior da China e Macau para fortalecer a construção de uma base? O que o de... Faça favor, senhor chefe executivo, obrigada pela questão colocada pelo deputado Jiang Anteng. Sim, quanto a essas políticas, então, de acordo com o apoio dos ministérios representantes do interior da China, então já criamos a Comissão de Trabalho Conjunta no âmbito da promoção da criação de uma base de intercâmbio entre o interior da China e Macau, e a primeira reunião vai ser em maio. E por isso, nessa reunião, então, os membros que fazem parte dessa comissão, então, vai desempenhar o seu papel na concretização dos trabalhos. Neste ano também, sabemos que realizamos já vários tipos de atividades e já tivemos grande colaboração para a realização de atividades ainda com a Grande Bahia para podermos desenvolver bem os nossos espetáculos de grande dimensão, as nossas reuniões de intercâmbio cultural e de cooperação aprofundada nesse setor. Por isso, nas reuniões, então, vamos reforçar as nossas funções. Ora, quanto à revivificação das zonas antigas, já lançamos os respectivos planos para a revivificação dos bairros antigos, por exemplo, na Vila de Caó, no Beco no Laichivon, depois na zona de Monha e depois ainda na Fábrica de Panchões e depois na Ópera de Dom Pedro, etc. Então, tentamos já lançar novos planos e introduzindo novas marcas para, então, revivificar essas zonas. No ano passado, também fizemos já um tipo de atividade de carnaval perto das ruínas de São Paulo e depois também atividades perto da Igreja de São Domingos e que conseguiram atrair turistas. Ora, como é que podemos então aproveitar esses monumentos históricos quando há muitos turistas? E se organizarmos, por exemplo, um concerto musical, então parece-me que vai ser difícil para os turistas então apreciarem os nossos monumentos históricos. No ano passado, as ruínas de São Paulo, sem quase turistas, então podemos então, através da cultura, atividades culturais para atrair os nossos residentes para então entrar para essas zonas. Porque das ruínas de São Paulo até a Baixa, então temos muitas lojas, ou seja, as pequenas e médias empresas, mas agora, neste momento, com as novas medidas para o controlo do fluxo de passageiros nessas zonas, acho que já não é tempo propício ou oportuno para a realização dessas atividades culturais nesses pontos turísticos. Mas, de qualquer maneira, vamos continuar a envidar todos os esforços nos estudos do aproveitamento desses pontos turísticos. Tentamos também, vamos estudar e criar mais planos
para verificar a zona da Barra, a zona de Almeida Ribeiro e na Rua da Felicidade, nas ruas dos Tintins, etc. Então vamos tentar estudar planos, porque essas zonas abrangem também muitas propriedades privadas e temos que dialogar com os proprietários e já temos Cotai e já temos aquela nova zona de Cotai. Ora, por isso temos que verificar essas zonas antigas ou os bairros antigos da cidade de Macau. Vamos reforçar esses trabalhos para, em conjunto, podemos então atingir esse objetivo. O setor do jogo também, as operadoras do jogo também estão a assumir as responsabilidades sociais, também estão a estudar sobre o modo de investimento de capitais para a reverificação de algumas ruas de Macau, para então ajudar a sobrevivência de algumas das empresas. Ora, temos a Rua do Regedor, por exemplo, e a Avenida Almeida Ribeiro, para já algumas partes ou troços da Almeida Ribeiro já reverificada, mas há outras partes em que ainda continuam por reverificar. Por isso, vamos então trabalhar faseadamente para reverificar essas zonas. Obrigada. Deputado São Peque, se faz favor. Senhor Chefe Executivo, com o forte apoio do país, o número dos que visitaram Macau bateu novos recordes nos últimos meses, especialmente no primeiro dia 7 dos feriados da Páscoa. Atravessaram a fronteira 156 mil visitantes e muitos residentes sentem que Macau voltou a ter movimento. Este resultado não pode estar dissociado da atuação do governo, liderado por Vossa Excelência, nem dos esforços conjuntos de todos os setores da sociedade. É evidente que o desenvolvimento econômico de Macau já não depende apenas do número de turistas, pois a longo prazo é preciso haver um desenvolvimento saudável. Por isso, o governo lançou a nova estratégia 1+4 para abrir um novo capítulo para o desenvolvimento econômico. Mas com o aumento de fatores imprevisíveis no mundo, a economia global enfrenta cada vez mais e maiores incertezas. Perante esta nova conjuntura, Macau vai enfrentar maiores desafios se pretende assegurar o desenvolvimento e a estabilidade entre as incertezas. Mas com a implementação da plena de Macau governada por patriotas, associada de poesia e esperanças sem precedentes nas ações governativas, por isso pode dizer-se que o governo tem uma grande responsabilidade e tem de assumir um sentido de missão mais forte e uma atitude proativa. Para maiar o ferro, uma pessoa tem de ser forte. A governação passa principalmente pela equipa dos funcionários públicos, mas a baixa eficiência administrativa e inação e a atitude responsável continuam a existir e acontece de vez em quando infrações e irregularidades para atender aos interesses privados. Estes fenómenos afetam profundamente a ação governativa. Assim, na reforma administrativa, o governo tem de ir até a raiz do sistema de governação para aperfeiçoar e melhorar, responder à população. Senhor Chefe Executivo, como é que o governo vai aprofundar mais a reforma administrativa? Com vista a elevar a capacidade governativa e o nível de governação, vai o governo reforçar a optimização da estrutura administrativa e a distribuição de competências? De que medidas concretas dispõe para reforçar de topo para a base a consciência da responsabilidade e de serviços dos funcionários públicos? Muito obrigado. Faça favor, Senhor Chefe do Executivo. Obrigado, Senhor Presidente. Obrigado também, Senhora Deputada São Peque, pela sua questão. Em primeiro lugar, depois do retorno à pátria, o governo tem sido composto por patriotas. Portanto, é uma prática que tem sido ainda verificada deste retorno à pátria. Nós temos os bons resultados, isto porque nós temos os governantes todos patriotas. Isto é um facto. Ora, quanto à reforma administrativa, é um processo que está sempre a decorrer e essa reforma nunca tem o seu fim, porque no Intra-China nós temos um governo para uma população de mais de 1.400 milhões de pessoas. A reforma tem sido a decorrer, portanto nunca terá o seu fim. Está sempre a decorrer. Mas
desde 31 de março de 2023. Neste mandato, o governo já efetuou a reestruturação de 29 serviços públicos. Nós temos, até a referida data, nós reorganizamos 17 organismos e também procedemos à fusão de 5 fundos. Ora, os fundos autônomos temos agora no total 17. Com esses trabalhos de reorganização e reestruturação, nós obtivemos uma certa melhoria. E no próximo passo, nós vamos ter como base a governação eletrónica, no sentido de melhorar a eficiência e também a qualidade dos serviços prestados ao público. Tal como referi, a conta única, a versão 2.0, é já uma optimização em comparação com a antiga versão e também já contém mais de 108 serviços eletrônicos nesta plataforma, com mais de 470 mil utentes. Portanto, é um processo que nós temos feito no âmbito da reforma administrativa. Nós procedemos sempre à fusão dos serviços públicos e também, se for necessário, nós também criamos, se for necessário, e portanto, quanto a este aspecto, nós temos de ser pragmáticos para então efetuar os nossos trabalhos. Ora, falando da governação eletrónica, neste ano nós concluímos em basicamente cerca de 180 serviços públicos então já disponibilizados eletronicamente. É um resultado que nós obtivemos no âmbito da governação eletrónica. Imagina nascimento, casamento, todos esses serviços também estão já disponibilizados na nossa conta única. Portanto, nós evitamos a inconveniência que antes nós tínhamos. E agora, com os nossos 2 novos planos, neste âmbito da governação eletrónica, teremos já mais facilidade, porque todos os trabalhadores vão trabalhar no mesmo sítio e isto vai facilitar os nossos trabalhos. Esses 2 planos estão a decorrer de forma muito acelerada e, portanto, estamos agora a fazer uma gestão centralizada dos recursos humanos. Depois dos trabalhos legislativos, nós também vamos proceder à definição do respectivo regime de gestão dos recursos humanos. Portanto, nesta matéria, o objetivo é aumentar a eficiência na gestão dos recursos humanos. Sim, a integridade. Quer dizer, temos de ter um governo íntegro. O CCAS também tem feito os seus trabalhos e o alarme só sempre também é um programa que temos feito. Há sempre esses elementos maléficos que temos que eliminar. Portanto, não há nada a evitar. Portanto, se houver queixas, nós encaminhamos ao CCAC para a respectiva investigação. E se não for uma verdade, então procederá então ao arquivamento. Caso contrário, então vão proceder então a respectiva consequência jurídica. Temos que ter uma equipa íntegra dos trabalhos da função pública. Sim, mas houve problemas não decorridos neste mandato, mas nos anteriores. Mas tudo isto, quer dizer, nós temos só um governo, independentemente do momento do erro ocorrido. Nós temos sempre de assumir, quer dizer, a pessoa em causa tem que assumir a sua responsabilidade.
Portanto, obrigado pela sua questão colocada. Vamos envidar os nossos esforços para trabalhar bem, proceder bem à respectiva revisão, reforma, perdão. Sim, há que ter o período de adaptação, isto é inevitável, mas temos que ter isto para fazer bem a gestão. Caso contrário, teremos muitos conflitos e problemas, e sequer tudo isto vai conduzir à criminalidade. Portanto, estamos a preparar bem, fazer bem os preparativos para que todos tenham essa noção. Esperamos que com os mecanismos seja possível, então, uma boa gestão dos recursos, não só financeiros, mas também humanos. Obrigado. Muito obrigado. Senhor deputado Sikalan, senhor chefe executivo, o setor financeiro moderno, enquanto ponto de partida para o desenvolvimento diversificado das indústrias de Macau, é também uma das 4 principais indústrias que a Araima e a Zona de Cooperação Aprofundada estão a desenvolver com prioridade. É de notar que nos últimos anos o governo se tem empenhado na construção do mercado de obrigações de Macau e, de acordo com os dados disponíveis, a dimensão total das obrigações emitidas ou listadas em Macau atingiu 400 mil milhões de patacas, o que comprova o potencial de desenvolvimento e a resiliência do mercado de obrigações de Macau. No entanto, o desenvolvimento dos títulos de dívida de Macau deve enriquecer constantemente a nova conotação de Macau como ponto de encontro do duplo ciclo, dando um novo contributo para o desenvolvimento do setor financeiro moderno de Macau. É ainda necessário ultrapassar uma a uma as atuais dificuldades de desenvolvimento, nomeadamente a complexidade dos procedimentos de emissão de obrigações, o que dificulta a atração de diferentes tipos de investidores internacionais para Macau, a falta de conclusão de mercados secundários, a fraca liquidez do mercado de obrigações e a monotonia dos títulos, não conseguindo promover a internacionalização no renminbi. Senhor chefe executivo, quanto à construção do mercado de obrigações de Macau, para além do regime jurídico do sistema financeiro que está a ser apreciado pela Assembleia Legislativa, que medidas de apoio vão ser lançadas para quebrar as atuais limitações em prol de um desenvolvimento acelerado de um mercado de obrigações? Vão ser definidos objetivos mais claros a fim de contribuir para a internalização do renminbi? Muito obrigado. Senhor chefe do Executivo, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Sikalan sobre as obrigações. Quanto a este aspecto, esta matéria, o secretário Levanu já respondeu várias vezes em relação a esta matéria. E os dados que o senhor secretário me forneceu, vou então dizer o seguinte: em 2022, janeiro, as obrigações emitidas em janeiro de 2022, nós também emitimos também o ISIN. Muitos deputados perguntaram que todos estes documentos devem ser assinados pelo chefe secundário, mas só que nós tomamos em referência a experiência de muitas regiões e países, porque mesmo com a assinatura do chefe executivo, não quer dizer que o problema já não existe. E isto tem a ver com os procedimentos e que agora o modelo adotado consegue, então, coadunar com a realidade. O que o senhor deputado acabou de referir também tem a sua razão. Este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, o mercado de Macau, como o nosso mercado iniciou-se muito recentemente, porque nós criamos logo no início uma sociedade unipessoal e que em conjunto vamos então criar uma nova companhia para a emissão de obrigações. Quanto a esse aspecto, nós não podemos abusar na emissão. Não é um assunto simples, porque temos a nossa responsabilidade. Estamos a ver que neste momento muitos títulos de dívidas famosos no mundo tornaram-se recentemente em papéis inválidos. Por isso, temos que trabalhar com prudência.
E se nós abusamos da emissão, naturalmente podemos então emitir muitas obrigações, mas só que após a emissão, será que somos capazes de devolver ou restituir todo o montante? Também vou também com o secretário-geral até Luxemburgo para então discutir e falar sobre a emissão de obrigações em mercados secundários. E porquê? Porque se não tiver um mercado secundário, isto quer dizer que já não temos mercado. E se emitimos meramente obrigações sem mercados secundários, não é uma boa solução. Daí que só temos uma experiência de um pouco mais de um ano na emissão de obrigações, só que com o apoio da nação, do governo central, todo este sistema necessário, provavelmente, para que seja construído, leva 3 anos. Mas nós já contamos com apoio, nomeadamente na área técnica do interior da China, conseguimos já iniciar a emissão de obrigações. Mas só que no próximo passo temos de, então, aperfeiçoar ainda. Mas será que precisamos de ter muitas medidas na área do setor financeiro? Eu creio que a lei não deve definir muitas limitações ou controlo demasiado. E será que tem de ter muitos procedimentos detalhados, inclusivamente um regime sancionatório? E isto tudo representa um grande limite. O que nós pretendemos, naturalmente, é ter uma gestão muito rigorosa, mas, ao mesmo tempo, tenha um ambiente flexível, sem muitas limitações. Estamos agora ainda a aprender com as experiências de outros lugares, porque na nossa volta estamos a ver muitos mercados de obrigações ou de bolsas de ações. Podemos então saber, nomeadamente na emissão de obrigações, esses países ou regiões têm que leis destinadas para o efeito. Obrigado. Deputado Leila Wong, muito obrigado, Sr. Presidente. Os dados da Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos indicaram um aumento constante do IPC em geral. Por exemplo, em janeiro e fevereiro registrou-se um aumento de 0,24% e de 0,09% respectivamente, com um aumento anual de 0,77% em comum, o qual consistiu no aumento das despesas com refeições fora de casa e nos preços de gasolina e de legumes. Os números em si não apresentam talvez uma margem notória, mas na óptica das despesas do dia a dia das famílias da camada de base, o fato de cada produto aumentar 2 ou 3 patacas é já o bastante para agravar os encargos pesados do dia a dia, portanto uma pressão enorme. Objetivamente, o aumento dos preços deve a vários fatores, como o aumento de um ou de vários custos de exploração ou de preço sem justa causa, entre outros. Quando a sociedade tiver dúvidas sobre o preço dos produtos essenciais, os serviços competentes têm de averiguar e clarificar a verdade. De fato, a vigente Lei de Proteção dos Direitos e Interesses do Consumidor confere expressamente às autoridades a competência de investigar os preços dos produtos, mas a lei já entrou em vigor há mais de um ano e mesmo que haja, no entender da sociedade, fortes oscilações ou aumentos razoáveis do preço de um determinado produto, é impossível ativar os mecanismos de investigação, porque a lei da orgânica do Conselho do Consumidor aí não foi revista. Sr. Chefe, de que medidas de resposta eficazes dispõe em concreto para promover um funcionamento saudável do mercado, assegurar a estabilidade dos preços dos produtos essenciais e implementar os respectivos mecanismos de fiscalização? Quanto à revisão da lei orgânica do Conselho do Consumidor e à criação dos referidos organismos, quando é que estarão concluídos os trabalhos em causa? Vai o Governo poderá lançar um novo plano de subsídio devido ao benefício de consumo para as pessoas ultrapassarem as dificuldades? Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado pela questão do deputado Leila Wong. Quanto à questão do índice de preço consumidor, eu já respondi a várias questões. E nós podemos basear-nos apenas nos dados dos serviços de estatística
com base nesses valores que nós podemos fazer nosso trabalho governamental e assim são esses valores que nós temos que contar. E em relação à questão sobre o organismo consultivo do Conselho dos Consumidores, neste momento já está a decorrer e nos próximos meses também vamos ver que esse trabalho ainda vai avançar com os respectivos regulamentos administrativos e diplomas complementares. Por isso, tudo está dentro do nosso plano. E sobre a questão da atribuição antecipada da participação pecuniária de 10 mil patacas, isto já está contemplado no nosso orçamento para este ano. E podem ver que o subsídio para consumo eletrónico de 8 mil patacas vai terminar em junho. Agora estamos no mês de abril, 14 de abril, e o respectivo regulamento administrativo vai ser publicado em breve e seguido da sua distribuição. Acho que não vai começar a ser distribuído antes do que julho. Não podemos precipitar muito o trabalho, porque nós temos que seguir as etapas de trabalho e vamos seguir como tem sido no passado, mesmo nos tempos de pandemia, isto é, em julho. Por isso, na próxima semana vamos publicar já o respectivo regulamento administrativo e foi submetido à aprovação do Conselho Executivo há dias e por isso vai ser publicado em breve. E em relação à atualização da orgânica dos consumidores, e acho que e dos valores de subida dos preços, o senhor deputado, quando detectar alguma oscilação que é considerada irrazoável, pode falar com os nossos responsáveis, com o senhor secretário da tutela, e nós iremos dar acompanhamento de certo. Agora, quando diz que os serviços competentes, isto é, dos consumidores, não está a trabalhar, não podemos dizer assim, porque eles têm trabalhado com consistência e não podemos dizer isso. Nós temos que reconhecer o seu trabalho, mas dado ao fato de sua lei orgânica, eles ainda não conseguem recrutar os inspectores e só depois da sua reestruturação orgânica é que nós podemos ver um trabalho mais visível da parte desse Conselho. E quanto a essa escalada dos preços, nós temos vindo a acompanhar e a monitorizar, e o senhor deputado consegue apresentar valores para nós, iremos dar acompanhamento devido. Deputado Choki, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe, Macau está a promover a estratégia de desenvolvimento da diversificação adequada ao +4 e a empenhar-se em desenvolver 4 indústrias e pode aproveitar bem as suas vantagens singulares com os países lusófonos para as empresas de Macau desempenharem o papel de ponte importante entre a China e os países de língua portuguesa e participarem de forma mais estreita nas relações comerciais e de cooperação entre o interior da China e os países lusófonos, contribuindo para a participação destes no desenvolvimento da Grande Baía. Seu chefe executivo, Macau possui plataforma entre a China e os países de língua portuguesa e a zona de cooperação aprofundada, 2 plataformas com vantagens únicas e grandes potencialidades em termos de política, como se pode incentivar as empresas dos países lusófonos e de Macau a entrarem e desenvolver-se em conjunto na zona de cooperação aprofundada. Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada pelo Sr. Dr. Choki. Sim, sabemos que o Fórum já foi criado há 20 anos e em abril
o governo então vai fazer uma visita a Portugal, incluindo os representantes da Zona de Cooperação Aprofundada, porque queremos, através dessas visitas, para que a sociedade de Portugal, ou seja, vários setores de Portugal, possam então perceber ou compreender quais vão ser as oportunidades de investimento para os países lusófonos. Em abril, então, vamos ter esta visita, porque a Zona de Cooperação Aprofundada trata-se de uma zona nova para Portugal e por isso vamos ter representantes das diversas empresas para então podermos então desenvolver ou desempenhar bem as nossas funções e para que então Portugal saiba quais são os espaços de desenvolvimento e as oportunidades de desenvolvimento nesses setores. Mesmo nas reuniões ministeriais, já realizamos uma exposição, vamos organizar uma exposição e vamos então convidar os empresários de Portugal para participar nesse evento. Quanto às PMEs, o centro das PMEs, vamos então promover os nossos produtos de Portugal. E já foi criado um centro de distribuição dos produtos alimentares dos países da língua portuguesa. Aí fala dos produtos. Basta ver, depois de ver a respectiva exposição da Segurança Nacional, e depois basta ir para um piso abaixo para então ver quais são os produtos de Portugal. Poderão então encomendar lá esses produtos, porque sabemos que porque esses produtos são promovidos com transmissões ao vivo. Quanto às tecnologias, então, o Ministério Nacional das Informáticas, em 2021, então, já estamos a criar um centro e, de acordo com as três partes, então a sede de Macau vai em Macau e depois há outra sede que vai ser sediada na Zona de Cooperação Aprofundada. Trata-se de um centro também de cooperação e que já está a ser concretizado. Em 2023, na Zona de Cooperação Aprofundada, também vai haver foram já realizadas algumas feiras e contou com a participação de 35 mil participantes. O EPIM e a Associação dos Jovens então já também realizaram transmissões ao vivo sobre as oportunidades de desenvolvimento nesses setores e, de acordo, como sabemos que sabemos que já assinamos os respectivos acordos para o desenvolvimento dessas atividades. Ainda realizamos alguns concursos, contando com júris do pessoal do Brasil, etc. Então, o concurso tem a ver com o Big Health e os novos materiais para, então, demonstrar as capacidades tecnológicas do Brasil e de Portugal. Isto são as atividades já realizadas, os trabalhos realizados ou a desenvolver no futuro breve e vamos envidar todos os esforços para atingir esses objetivos e no próximo mês, ou seja, em maio, vamos então fazer esta visita a Portugal. Queremos, depois dessas visitas, podemos ter novos projetos para desenvolvimento. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Vamos fazer uma pausa de 30 minutos.